Eu tenho uma suspeita bastante grande, bastante forte que eu seja autista. Deveria eu procurar o diagnóstico? Muitas pessoas nesse momento devem estar se perguntando. O mesmo acontece com pessoas que têm TDAH ou algum outro transtorno. Para obter o diagnóstico é bastante caro. Eu poderia usar esse dinheiro para fazer outras coisas. Muitas pessoas vivem sem ter o diagnóstico. E elas vivem bem, conseguem viver. Então isso não parece ser tão relevante assim. Se essas pessoas conseguem viver, o diagnóstico só é para pessoas com dinheiro, pessoas ricas, pessoas em vulnerabilidade social. Dificilmente elas vão descobrir se tem um transtorno durante a, a passagem delas pela Terra. Sim, muitas pessoas querendo ter o diagnóstico e não conseguem, não saberiam como conseguir, não saberiam como procurar os especialistas, não saberiam qual é a importância de ter o diagnóstico, não saberia se seria relevante para elas ter o diagnóstico, e existem impeditivos demais que fazem a pessoa se afastar de procurar tratar a sua saúde mental. Isso é uma verdade. Falta de incentivo, tratamentos muito caros, a própria ideia capitalista neoliberal que faz com que a gente pense que isso deveria ser colocado em um segundo plano, e viver nesse caso significaria buscar o acúmulo de capital, e viver é ter dinheiro, conseguir ter dinheiro. E no que concerne a entender que a nossa realidade é essa, nossa realidade é ter um consumo desenfreado, é querer o que você não tem, e quando você consegue, você não sabe o que fazer com isso, pois é uma satisfação passageira. Comprei um objeto de última geração, um objeto fantástico. Nos primeiros 15 minutos, eu só quero saber dele. Ele é a coisa mais importante para mim naquele momento. Passaram-se 15 minutos, eu quero saber da próxima coisa que eu quero consumir e que eu quero obter. Então é um consumo não consciente. Rapidamente vai vindo uma coisa melhor, uma coisa mais bonita, para que você se apaixone, para que você queira. Enquanto que o entretenimento é uma coisa necessária para a vida, muitos usam como uma distração para as mazelas que você enfrenta no dia a dia na vida, esse consumo desenfreado não é exatamente em busca do seu entretenimento, em busca de você ter uma vida saudável. É uma busca cada vez mais selvagem de ter você como um consumidor fiel, intransigente, que defenderá essa marca com toda a pujança possível e que você vai querer as novidades dela, mesmo que essas novidades sejam pequenos detalhes, uma cor diferente, uma luzinha piscando, um pequeno detalhe para que você volte, compre mais e compre mais. Um entretenimento por vezes vazio. Mais uma vez, o entretenimento é importantíssimo para a vida. As distrações acumuladas e impensadas podem causar uma codependência que afeta você relaciona a felicidade ao consumo dessa coisa. Se eu não tiver essa coisa, eu não serei feliz. Como as outras pessoas estão felizes, as outras pessoas têm essas outras coisas. E elas estão felizes. Então por que eu não poderia ser feliz? Eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de ser feliz também, como essas pessoas. Eu tenho o direito a ter o dinheiro. Eu tenho o direito a ser valorizado. E o valor que eu tenho nessa vida é o valor através do trabalho. Com o trabalho eu obtenho dinheiro. Muitas vezes o dinheiro não é o suficiente para que eu consiga conseguir essa coisa, essa relíquia de consumo, essa fonte de alegria consumista que eu preciso. Então eu preciso de um segundo, eu preciso de um terceiro emprego. Então a riqueza da vida acaba se resumindo às coisas que você consegue mostrar para as outras pessoas. Eu mostro que eu estou bem quando eu estou com a casa arrumada, quando estou com objetos de última geração, para as pessoas quando verem, quando entrarem na minha casa, verem e falarem: ah, essa é uma pessoa de valor porque ela tem coisas que algumas coisas eu gostaria de ter, hein? Vou dizer que estou com uma invejinha porque eu gostaria de ter algumas coisinhas que estão aqui, hein? Enquanto que as pessoas sim merecem um entretenimento de qualidade e merecem ter o seu trabalho ser valorizado, monetariamente sim, com dinheiro, recebendo mais, a grande verdade é que não acontece. A maioria das vezes não acontece. As pessoas que trabalham mais em condições muito mais precárias
não são as pessoas que são recompensadas de verdade, mas são pessoas que também estão nesse conto de que quanto mais e quanto mais rápido você tiver o acúmulo, essas coisas acumuladas em sua casa, equivale a mostrar para as outras pessoas o quanto feliz, o quanto relevante você é na vida delas. Enquanto que a sua saúde mental é regada ao lixo. A saúde mental de uma pessoa não é algo vistoso, não é algo que você olha para a pessoa e consegue falar: ah, essa pessoa, ela tem uma saúde mental completamente relevante, é uma pessoa que eu teria conversas fabulosas, é uma pessoa que eu conseguiria conversar durante dias, que ela acrescenta na minha vida justamente por ela ser saudável mentalmente e, portanto, ela ser uma pessoa com uma atitude positiva para comigo e com as outras pessoas, então ela contribuiria desse jeito, com palavras de motivação ou indicando os caminhos para as outras pessoas obterem também essa felicidade, que é diferente da felicidade que você vê ver sendo alardeada ou sendo mais espalhada pelo mundo. Porque sem a saúde mental, como é que você conseguiria aproveitar as outras coisas que o mundo oferece? Para você ter uma saúde mental, você precisa primeiro olhar para si. Ah, eu olho para mim, então eu vejo que eu necessito estar bem comigo mesmo, estar bem com as outras pessoas, estar bem no meu ambiente, para que assim eu consiga desfrutar das outras coisas. Desfrutar de viagens, desfrutar de conhecer lugares novos, paisagens, desfrutar o entretenimento, ir no cinema, consumir arte, consumir sim algumas coisas. Ah, eu quero comprar uma estátua de um personagem que eu gosto das histórias dele. Eu vou lá e compro essa estátua. Vou planejar uma viagem. Eu quero conhecer algumas paisagens belíssimas que eu vi pela internet e gostaria de ir lá, gostaria de conhecer, gostaria de levar outras pessoas junto comigo para que essas pessoas também tivessem essa mesma sensação que eu quero ter, que eu acho que teria uma vez que estivesse lá. Uma felicidade compartilhada, que é diferente do consumismo pura e simplesmente para que você mostre para as outras pessoas que você tem alguma coisa. Ah, eu vou para essa viagem, posso até tirar fotos, mas não vou colocar na rede social, não vou ficar falando para muita gente. Vou chamar um ou dois amigos que são mais próximos comigo, vai ficar um pouquinho, vai ficar na minha lembrança, vai ficar na minha história, vai ficar como uma coisa mais pessoal. No meu livro de memórias, talvez eu conte um pouquinho mais sobre essa experiência, eu conte, eu fui com alguns amigos, eu conheci lugares que eu não sabia nem que existiam, alguns lugares. Eu fui para ver alguns lugares e acabei descobrindo outros que são muito mais fantásticos do que eu pensava. São muito mais fantásticos do que aqueles que eu fui procurando. Ah, mas por que eu não postaria na rede social? Eu quero compartilhar com as outras pessoas. Eu não fiz um voto de pobreza, então por que não comprar essas coisas que eu quero? Por que não? Existe uma diferença entre o voto de pobreza, que é uma coisa bastante específica, com o pensar o consumo de uma forma diferente. Você vê a necessidade que você tem sobre certas coisas. Eu necessito disso para que o meu trabalho, a minha arte avance. É uma coisa diferente de você ter aquilo simplesmente porque é chamativo e as outras pessoas também estão consumindo, também estão tendo aquela coisa. E portanto eu quero, pelo exemplo, aquela pessoa está feliz tendo aquela coisa, portanto eu quero ter ela também. É diferente. Não é estimulado o consumo consciente das coisas, consumo consciente do entretenimento, consumo consciente do que está disposto, como numa prateleira, para você pegar. A prateleira da saúde mental não está disposta. É muito profunda, está muito escondida. Tem um monte de coisa na frente disso. Então a saúde mental é uma das últimas coisas que você pensaria. A caixa de Pandora foi aberta e lá dentro está a última coisa que fica é a esperança. A esperança de ter uma saúde mental boa nesse século do consumo. E que cada vez mais vai se tendo novas formas de consumo. O consumo tecnológico é uma coisa que está em voga. Mas até onde vai
o seu pensamento crítico para com as coisas que você está consumindo, o dinheiro que você está gastando com coisas que talvez não te tragam uma felicidade, ou te tragam uma felicidade muito amena ou muito passageira. Enquanto que você, ao pensar na saúde mental, uma coisa que não está muito clara é que quanto melhor estiver a sua saúde mental, melhor você vai conseguir transitar nos outros ambientes e sim, fazer as coisas que você quer com mais gosto e com mais energia. Então ela deveria ser a primeira coisa e não a última. Você cuida da sua saúde mental? Você está cuidando da sua saúde mental? Pelo que você vive? Para pagar conta? Para comprar coisas? Para tentar preencher um vazio que você tem com coisas que aos olhos dos outros podem ser supérfluas? Porque existe uma diferença entre as coisas serem supérfluas mesmo para você e serem ao olhar dos outros, né? Porque as pessoas têm gostos diferentes. A coisa, eu digo mais de se ter um olhar crítico sobre as coisas que você tem acesso. Só você pode dar essa resposta. A relevância das coisas para você é tamanha que você necessita ter aquelas coisas no dia do lançamento, no dia em que milhões de pessoas estão procurando aquela coisa? Ou você pode esperar um pouquinho mais, ou você até aquela coisa perdeu um valor para você e você vê outra coisa mais importante, mais relevante no caso. O pensamento crítico é bastante importante, bastante relevante. Muitas pessoas não têm nem esse acesso, a chance de ter esse senso crítico. Elas não vão conseguir nem ter uma saúde mental boa e nem conseguir comprar aquelas coisas. Conseguir um entretenimento mínimo na vida. Então existem esses vários lados. Eu devo valorizar o que eu tenho e pensar sobre o que eu tenho, ou eu devo deixar para lá porque está tudo bem, está tudo perfeito. Do jeito que as coisas estão perfeitas. Não sou eu que vou dizer isso, é você que tem que pensar. Se você está gostando desse novo tipo dessa nova forma, uma reflexiva que eu estou colocando, os assuntos que eu estou colocando, as coisas, esse vídeo foi mais abrangente sobre questões mais de saúde mental ou consumo, qual a sua escolha, né? Se você está gostando desse novo jeito, vídeos mais longos até, e desse novo jeito que eu estou implementando essas conversas, você deixa aí embaixo o seu comentário pra gente discutir mais um pouquinho sobre isso, né? Deixa o seu like, se inscreva, compartilhe com as outras pessoas, compartilhe com as pessoas para que o assunto se dissemine e a gente consiga conversar mais, né? Porque é muito interessante quando a gente consegue obter um grupo de conversa, mesmo para pessoas introspectivas como eu, né? Grupos de conversa, em que a gente pode entender mais sobre nós mesmos. Eu acho incrível, eu acho muito especial e eu gostaria que tivesse mais. Então, se você está gostando, deixa o like, se inscreva, deixe seu comentário e compartilhe. Até o próximo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu diagnóstico. Eu dei uma pincelada sobre ele nesse vídeo, né? Muito pouquinho. Eu vou aprofundar um pouquinho mais. Porque, às vezes, eu acho que se você for autista, se você for TDAH, você vai entender um pouquinho, porque os nossos pensamentos meio que se atropelam, não é? A gente começa falando de uma coisa e vai para outra e faz um desvio enorme. E eu gostaria de fazer com que o canal também ele mostrasse esse desvio, né? Porque a gente são muitos pensamentos pra gente organizar de uma vez só. E às vezes esses desvios são importantes e trazem novos ares, novas experiências e novos pensamentos, né? Muito obrigado por estar aqui e até o próximo!